todas as federações na América do Sul ajudam os clubes que estão envolvidos em reta final de Libertadores e até de Sul-Americano. Só aqui que o pau quebra. Cara, eu acho que ontem, partida de Libertadores. Eu sei que tem torcedor que vai falar assim, era para ter matado o jogo ontem, era para ter aplicado 3-4-0, que o Racing não é isso tudo. Eu até acredito que o Racing realmente não seja uma equipe que podemos comparar, por exemplo, com o Palmeiras, que o Flamengo enfrentou no último domingo e conseguiu vencer. Mas também foi uma partida para lá de difícil. E é jogo de Libertadores, gente. Não dá para a gente, nesse momento de semifinal, achar que vai ser um jogo fácil pela qualidade só do elenco do Flamengo. Era um jogo ontem que o Flamengo tinha uma experiência recente não tão muito boa contra os Estudiantes e que o Flamengo cometeu erros, a arbitragem também não ajudou, é bem verdade, mas o Flamengo também teve erros em campo que não soube aproveitar para levar uma vantagem mais confortável para o jogo em La Plata. Para essa partida de ontem no Maracanã, eu acho que o Flamengo entrou muito mais consciente de que não poderia errar do que tentar acertar de uma forma que não pudesse ser equilibrado dentro do jogo. O que eu quero dizer com isso? Não adiantava o Flamengo se lançar de qualquer maneira ao ataque em busca de um placar maior, que não fosse 1-0, como foi, e tomar um gol e ter uma situação para lá de complicada jogando no El Cilindro na próxima quarta-feira. Então, eu acho que o Felipe Luiz fez uma leitura correta de jogo, eu acho que o plano de jogo do Flamengo funcionou sim, só que o terço final do Flamengo, quando chegava ao ataque, os jogadores tomavam uma decisão equivocada. Talvez pelo nervosismo da partida, talvez por esse sentimento de realmente conseguir qualquer vantagem que pudesse ser mínima de 1-0, mas que pudesse levar uma vantagem para a Avejaneda na próxima semana. E aí a gente percebia um passe equivocado, um cruzamento errado, uma conclusão errada também de determinados atletas do Flamengo. Não vi um primeiro tempo ruim do time, pelo contrário. Eu acho que o Flamengo conseguiu criar até mais do que na segunda etapa. E o gol acontece dos pés do principal nome da noite de ontem, que foi o Jorge Carrascal. Esse sim virou um coringa para o técnico Felipe Luiz, porque ontem mostrou isso, jogando como ponta esquerda, ponta direita, meio campo, centroavante. O gol justamente credencia ele a receber essa alcunha, esse adjetivo, né? Porque o cara foi ponta, foi garçom e, ao mesmo tempo, foi o camisa 9 para colocar a bola para o fundo da rede, contando ainda com um desvio, matando lá o zagueiro que estava embaixo do travessão. Então, assim, foi uma vitória boa do Flamengo. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas é Libertadores da América e o que vale é o resultado e a vantagem que o Flamengo carrega para o jogo decisivo semana que vem. Sensacional, Renan. Peço para você que está chegando aqui deixar o like, se inscrever. Um pouco mais de 15 minutos de programa, são mais de 2.500 pessoas, audiência fantástica. Deixa o like, hein? Se não deixar o like, vai ter filho vascaíno. Deixa o like, se inscreva, vota na enquete. Eu não consigo, não sei qual foi o problema que está aqui no meu computador, mas eu não consigo ver a enquete. Mas a gente tem aqui, basicamente é o seguinte, né? A gente vai falar. O que é que eu fale? Fala a enquete, então, vai. Enquete fala é comigo, irmão. Enquete é comigo. Já fala e fala do voto, hein? Fala, torcedor. Pedro lesionado. Qual o substituto ideal para o lugar do atacante? A. Plata. B. Carrascal. C. Bruno Henrique. Ou D. Outra opção. Vota aí. Não, primeiro eu quero, já que você já deixou a deixa... Plata. André Plata. E a gente vai falar muito sobre isso, porque a minha pergunta ontem foi baseado nisso. Eu só não finalizei, porque senão ela vai ficar muito longeva, mas eu deixei bem claro que o Plata já estava na direita, e eu falo sobre por que não da entrada do Michael. Não porque o Michael seja bom, ruim ou maravilhoso, mas porque o Bruno vive um momento dificílimo no Flamengo, potencializado pelo Felipe Luiz, que cada hora coloca ele numa posição. Ele deixou muito claro ontem na zona mista que está incomodado em jogar de falso 9. E se o Felipe, de fato, for coerente nas suas ações, lá no Carioca ele falou que conversou com o Dela Cruz e falou que não viu o Dela Cruz para jogar um pouco mais avançado e a posição que ele gostaria de jogar era segundo homem de meio campo. Inclusive, eu fiz essa pergunta para ele e essa foi a resposta. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever. Vamos ler algumas mensagens aqui. Aliás, você pode também estar participando do nosso clube de vantagens da S1 Live. Você pode estar mandando mensagem pelo aplicativo.
é o seu superchat, né? Você baixando o aplicativo da S1 Live, se tornando um membro do Clube de Vantagens da S1 Live, você pode mandar mensagem para a gente aqui pelo aplicativo. E tem uma mensagem importante, boa aqui, ô André, que fala muito sobre essa situação importante. Ó. O Paulo Bastos falou o seguinte: bom dia, bancada. Se fosse o Palmeiras fazendo o que o Flamengo fez, 3 vitórias consecutivas, o Palmeiras já seria campeão, né? Saudações rubro-negras, direto aqui de Virgínia, nos Estados Unidos. Claro que ele está falando sobre a importância dos 3 jogos, que o Flamengo não poderia negociar um outro resultado, e principalmente pelos adversários, né? Por mais que o Botafogo não viva um momento tão esperado pela sua torcida, de nesse momento estar brigando pelo título, você joga no campo, que é sintético, fora de casa, há uma rivalidade aflorada recente com os atuais, aliás, com o atual título do Botafogo de Brasileiro e Libertadores. O campeonato não acabou ainda, mas o atual campeão da Libertadores e Brasileiro ainda é o Botafogo. Não será mais, mas ainda é. E o Botafogo também disputou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. E no Newton Santos é sempre chato, pô. Sempre chato. Não Palmeiras, o Palmeiras, que a gente não precisa nem falar, é o principal rival do Flamengo hoje, recente, depois dessa força econômica das 2 equipes. Né? E o Racing, como você mesmo falou, um time chato, é um time que é atual campeão da Sul-Americana, atual campeão da Recopa Sul-Americana, justamente contra o Botafogo, um time que mostrou aqui por que está na semifinal, não é à toa. Então, uma boa mensagem do Paulo Bastos, né? É importante falar isso porque a imprensa, às vezes, desvaloriza os feitos, e esse é um grande feito do Flamengo, né, André? Mas eu acho que essa régua alta para o desempenho do Flamengo não é ruim, não. Quando não é perseguição, quando não é aquela coisa que você sente que tem uma maldade por trás de fazer a crítica e tal, eu não acho ruim essa régua mais alta do Flamengo, não. Realmente, o Flamengo tem que entregar desempenho e resultado, sim. Tem um elenco muito qualificado. E o Flamengo se propõe a jogar um bom futebol. O Palmeiras não se propõe a jogar um bom futebol. O Palmeiras se propõe a ganhar. Se tiver que ganhar esticando bola na ponta para fazer cruzamento, eles vão fazer. O Abel não tem nenhuma preocupação disso. O Abel é discípulo do Mourinho. O negócio dele é entregar o resultado. Então, o Flamengo sempre tem os treinadores do Flamengo sempre tem essa preocupação. A torcida cobra também, né? Um futebol interessante, ofensivo, dominante. O Felipe usa a expressão pressionante. Eu acho que é interessante, mas não do jeito maldoso de fazer a coisa, né? Por exemplo, um jogo como ontem é mais... não tem mais, amigo. O jogo foi duro pra caramba. O jogo foi duro, o adversário é respeitável. Então não tem isso, né? E contra o Palmeiras e contra o Botafogo, né? Contra o Palmeiras é um jogo que tinha que ganhar, né? E contra o Botafogo, o Flamengo teve desempenho e resultado, né? Na verdade, teve desempenho e resultado. Na verdade, teve desempenho e resultado nos 3. Só não foi aquela... Não vai dar show, amigo. Não tem como dar show no futebol brasileiro. Com o calendário que a gente tem. Flamengo jogou bola. Jogou bola. Mas o problema é que querem espetáculo. Não vai ser. Eventualmente pode acontecer. Aconteceu contra o Vitória, em outros jogos. Mas não vai acontecer sempre, gente. É muito difícil. O calendário é difícil. A arbitragem é difícil. O gramado é difícil. Aí você tem que fazer... Por exemplo, Flamengo. Olha a situação. O Racing jogou sexta-feira passada e jogou ontem. Vai jogar agora só na outra quarta, lá no cilindro. Aqui o pau tá quebrando, cara. Aqui o pau tá quebrando. Flamengo e Palmeiras, cara. Assim, a CBF, se quisesse ajudar os clubes brasileiros, pegava esse Flamengo e Palmeiras, ó. Vamos jogar lá pra frente. Vamos vamos empurrar isso pra última rodada. De repente vocês têm que decidir o campeonato. E ajuda o clube. Todas as federações na América do Sul ajudam os clubes que estão envolvidos em reta final de Libertadores. E até de Sul-Americano. Só aqui que o pau quebra e ninguém quer nem saber. Tem que se virar. O Flamengo agora vai ter que se virar. Vai lá para Fortaleza. E tem que ganhar o jogo. Para continuar disputando a liderança. O Palmeiras tem um jogo difícil. O Flamengo pode até recuperar a liderança aí. Mas é isso, né? Então tem essas nuances. Então não é fácil. Não vai ficar dando espetáculo, show em todo jogo. O Flamengo tá entregando desempenho. Como entregou desempenho em muito jogo que não ganhou. Mas não goleado espetáculo toda hora, né? É difícil, né? Nenhum time do mundo entrega. Só o Bayern na Bundesliga, assim, eventualmente, às vezes emenda um monte de goleada, mas lá é outra coisa. E o nível é muito inferior ao nível do futebol brasileiro, né, André? Não dá nem para comparar, pelo menos na minha visão, os times de menor investimento
lá na Alemanha para os times daqui do futebol brasileiro. Até porque aqui você já nasce com uma bola embaixo do braço, né? Lá na Alemanha não é tanto assim. Então aqui ninguém é cego de bola, todo mundo sabe jogar. A cultura lá também é assim, até aquele comentarista que comentava os jogos na ESPN, o Gerd Wenzel, aquele senhor que comentava o jogo na Alemanha, ele falou para mim, a maioria dos clubes na Alemanha, da primeira divisão, quando vai fazer o planejamento do campeonato, não conta os 6 pontos contra o Bayern. Conta que vai ganhar, não vai ganhar nenhum, vai perder em casa e fora. O parte do planejamento já é esse, tirando o Dortmund, agora o RB Leipzig, mas o resto, galera do meio ali da tabela, nem conta. Então é uma outra cultura. Aqui, meu amigo, aqui é cultura do equilíbrio, a porrada come, ninguém aceita ser chamado de time médio, todo mundo é grande, todo mundo quer ganhar, se tiver que virar SAF, tiver que dever a todo mundo, não quer nem saber, quer ganhar. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.